municípios da região de Campinas estão com o serviço de emissão da carteira de trabalho e previdência social temporariamente suspenso. Isso por causa do atraso na entrega dos documentos pelo Ministério do Trabalho. Em Indaiatuba, a saída encontrada para atender a população foi diminuir a quantidade. No mês de janeiro, os 32 postos de atendimento que fazem parte da regional da Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho não receberam nenhuma carteira. Isso por causa de problemas no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, que é o detentor da impressão das carteiras de trabalho, ele houve um atraso na licitação das gráficas. Então, o que houve? O PAT, ou seja, a Secretaria, em primeiro momento, deixou de receber as carteiras de trabalho e, consequentemente, deixou de entregar para os PATs do posto de atendimento ao trabalhador. Então, o Ministério do Trabalho não licitou gráfica, deixou de produzir as carteiras de trabalho e, consequentemente, houve essa falta. Essa situação gerou problemas em várias unidades. Aqui no posto de atendimento ao trabalhador de Indaiatuba, por exemplo, foi preciso diminuir o número de emissão de carteiras. Até o mês de dezembro, o centro emitia cerca de 80 todos os dias. Hoje, o número caiu para 40 unidades. Além disso, a emissão só é feita após uma triagem para se verificar a real necessidade da pessoa. Se era o primeiro emprego ou se, na verdade, estavam se procurando o primeiro emprego, se era uma segunda via, se a primeira via realmente estava danificada ou se ela estava completa, se havia necessidade de emissão. Se não tivesse essa urgência, eles pediam para voltar a partir de agora. Mas, no primeiro momento, todos devem ser atendidos. Outras cidades da região também enfrentam dificuldades para emitir o documento, como é o caso de Americana, Arthur Nogueira, Hortolândia, Jaguariúna, Montemor, Vinhedo e Sumaré. Segundo a secretaria, um lote de carteiras foi entregue nesta segunda-feira. A expectativa é que até o início do mês de março as emissões estejam normalizadas. Quem conseguiu sair do PAT com a carteira na mão ficou aliviado. Estou com emprego já, melhorar a vida, comprar minhas coisas, para não ficar pedindo dinheiro pra minha mãe, assim, me construir minha vida e aprendendo mais. O Ministério do Trabalho e Emprego informou que realmente houve troca da gráfica que fornece as carteiras por motivo do término do contrato e que está normalizando a remessa para o estado de São Paulo. Disse também que na próxima semana a situação deve ser resolvida aqui em Campinas. E apesar do anúncio do governo de São Paulo do aumento em 25% da vazão do sistema Cantareira para a região e das chuvas dos últimos dias, os níveis dos rios continuam abaixo do normal. Sem opção para esse período de estiagem, muitas empresas têm que comprar água para manter a produção. Para manter a produção de medicamentos, essa indústria farmacêutica vem comprando água. A média são 3 caminhões por dia para garantir os níveis mínimos dos reservatórios. A empresa, que depende do rio Atibaia, suspendeu a captação no início de fevereiro por causa da baixa vazão. Um plano de contenção foi estabelecido para evitar desperdícios. Readequamos a nossa forma de operar dentro da planta. Então não estamos mais utilizando água para irrigação, não estamos utilizando água para outros meios que não seja única e exclusivamente para a produção de medicamentos. A indústria, que distribui medicamentos para 20 países, já contabiliza os prejuízos causados pela estiagem. Comprar água é 4 vezes mais caro do que você captar do rio, então isso certamente tem um impacto financeiro. Com as chuvas dos últimos dias, o nível do rio Atibaia subiu 62 centímetros e a vazão passou dos 3 metros cúbicos por segundo para 12. Apesar das melhoras, os índices estão longe de ser os ideais. Nesse período, o rio deveria estar com 45 metros cúbicos por segundo. No fim de semana, o governo de São Paulo anunciou o aumento da vazão do sistema Cantareira para a região em 1 metro cúbico por segundo, para ajudar a melhorar os níveis por aqui. Porém, segundo o Grupo de Atuação e Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público, a decisão é importante, mas tardia, e não deve atenuar as consequências que o período de estiagem vai trazer para a vida útil dos rios.
O tempo deve continuar nublado amanhã em toda a nossa região, pelo menos até a próxima quinta-feira. O sol pode aparecer, mais tímido e em alguns momentos do dia. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, não estão descartadas pancadas rápidas e isoladas de chuva. Amanhã, os termômetros podem chegar aos 29 graus em Araras, aos 30 em Campinas e Leme e aos 32 em Limeira. E veja a seguir, aumenta em quase 80% as queixas relativas a barulho em Campinas. O problema é que a fiscalização não acompanha o número de reclamações.